Muito bem, vamos lá. Nós estamos chegando no final, Lesson 30. Vamos ver um pouquinho mais sobre morfemas. Nós mencionamos na última lição o que são morfemas. Vamos ver mais um pouquinho sobre os significados. A definição de morfema incluiu a frase partes significativas. Nós vimos o que era um morfema. Era pedaços de som que têm significado. Okay? Então vamos falar um pouquinho agora sobre significado. Lembra lá no início, vocês queriam tanto significado. Eu quero entender o que significa isso, significa aquilo. Então agora é uma parte importante em termos de você pegar esse significado. Há um relacionamento entre o significado e as formas do idioma. Lembra, as formas são as palavras, é aquela forma, eu escuto aquela forma, eu utilizo daquela forma e aquela forma tem significado, ok? Nas línguas, as formas não podem ser separadas dos seus significados. Não seria interessante e nem proveitoso estudar apenas os sons de um idioma, sem qualquer consideração pelos seus significados. O sistema é assim, ela funciona. Aquele som tem um certo significado, ok? O sistema de significados de um idioma não poderá ser analisado a parte de suas formas e a distribuição das mesmas. Não há significado sem formas, ok? Então, só para ser claro, o que nós estamos, esse código que nós usamos é utilizando formas, as palavras, que têm significado, ok? Por isso, consideramos essas duas partes, forma e significado, inseparáveis. O fato de um idioma ser um sistema formal, tendo formas, é indiscutível, mas o idioma é também comunicação, tem que ter significado aí no meio. Um sistema de comunicação com o relacionamento forma-significado para a sua base. Toda língua é um sistema de símbolos extremamente complexo. Tão complexo que uma descrição minuciosa de qualquer um levaria uma vida inteira de estudo por um linguista profissional. Então, nós estamos, só para vocês saberem, nós estamos só tocando um pouco nisso. É uma coisa bem profunda para vocês que querem estudar mesmo, eu quero me aprofundar, vai por aí, ok? Tem muita coisa. Precisamos lembrar que há muitas ambiguidades e distinções obscuras dentro do inglês, dentro de qualquer idioma, na verdade. Muitos dos contrastes de forma no inglês parecem muito inconsistentes. Distinções minuciosas dos significados não deveriam nos desanimar, nem fazer com que imaginemos que a pessoa falando está inconsistente. Lembra, nós estamos em desvantagem. A gente está, quando estamos conversando com a pessoa no idioma, né, é aprender sempre. Em fato, eles devem nos estimular a dominá-los como uma maneira de falar eficientemente com as pessoas no inglês. Então, essas dicas sobre morfemas e a gente só trabalhar para conhecer e entender, só entender um pouquinho. Nós vamos ver uns exemplos agora nos objetos, mas de entender a importância de o que é esse som e que o som está ligado a significado, e é por aí que eu quero entender. Então, entendimento, você vai ter o significado, e morfemas faz parte disso, ok? Muito bom, vamos lá com nossos objetos, vamos ver bastante objetos hoje, objetos bons que você trabalha no escritório. Vamos lá, desk. Esse desk tem umas diferenças em inglês. Carteira de escola, especificamente, você se sentar e estudar, mas também a gente falaria em português mesa, né? Uma mesa de secretário, uma secretária, minha mesa. E esse é o mesmo desk em inglês. Desk é qualquer superfície que você está usando para realizar trabalhos em cima. Okay? Porque se você é um daqueles que ainda está traduzindo, em português você tem mesa de secretária. Aí você vai querer dizer table. Table é mesa. Não, table em inglês é uma mesa, geralmente para comer em cima. Eu posso transformar um table num desk, simplesmente dizendo agora esse table virará ou vai ser o meu desk, o lugar de trabalho. Então, cuidado, mais uma vez, vocês querem traduzir, olha só como complica pela pessoa. Não, mesa, table, não, é um desk. Não, mas desk tinha que ser carteira de escola. Não, não é necessariamente. Então, fica genérico, fica abrangente no seu significado, não é? Nós ainda vamos ver sobre isso também. Alright, desk então, continuando, mais objetos, drawer.
Drawer. Drawer, ok? Vem do verbo to draw, puxar ou sacar. Então, você está puxando, sim, usa quando draw uma arma, ok? E confunde, se você é uma daquelas pessoas que vai pesquisar no seu dicionário, como eu sugiro, é bom saber todos os âmbitos. Eu tento dar para vocês os significados básicos, mas muitas dessas palavras têm muitos outros usos e áreas que você pode expandir e procurar. Tem o verbo to draw, que é sacar uma arma, por exemplo, mas também é desenhar. Né? Curioso, são diferentes, mas... Então, nesse caso, drawer de puxar, ok? Desk drawer, né? Alright, continuando, a pronúncia é fácil nesse aqui, o som de K, e lembra pássaro, era bird, então, cupboard. 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 Vocês podem ver, nós vamos começar a chamar a sua atenção para morfemas. Olha só, 2 morfemas aditivos. Cup, quando inventaram essa palavra, né? Cup, xícara. Board, prancha. Era uma prancha para uma prateleira, vamos chamar, né? Uma prancha para colocar xícaras, né? Cupboard. Então, hoje em dia, ainda usa aquela palavra. Hoje em dia, obviamente, não é mais só uma pranchazinha. Se desenvolveu no cupboard. Bathroom. Também, 2 morfemas aditivos. Bath, banho. Room, sala, sala de banho. Bathroom geralmente tem que ter algum lugar para a pessoa tomar banho. Agora, se você estiver em restaurante, estação de ônibus, etc., você quer só um lugar para alívio, rest, descanso, alívio, restroom. O quarto de descanso, o quarto de alívio, ok? Restroom. Então, essa é uma coisa, eu sei, pequeno, mas, né? E se você estiver, por exemplo, num restaurante ou numa estação de trem e pedir para alguém onde está o bathroom, eles não vão achar estranho, ok? Eles talvez vão dizer, o restroom está para lá. Então, é normal, só entende que tem essas, porque bath, geralmente, tecnicamente, teria que ter um lugar para banho, bathroom, ok? Bathroom, então, e restroom. Shower. Num bathroom você pode achar um shower, que é ducha, é chuveiro, ok? Bath geralmente vai ser onde tem o banho, de você deitar na água, alright? Shower é uma ducha. Olha outra, usando room também, bedroom. 2 morfemas aditivos, bed, cama, room, sala, sala de cama. Okay? E tem que entender que o inglês faz muito isso. É nisso que as pessoas se enrolam muito na hora de tentar traduzir. Mas sala de cama? O que é isso? Só porque não é quarto? Sim, mas é só entender, visualiza, imagina. Vocês têm as imagens aí, aceita o som. Ok. Vamos lá. Continuando. Mais objetos. Chinese. Chinese, uma força hoje em dia no mundo, os Chinese, the Chinese people, Chinese language, e etc. Chinese food, ok. Fact, um K com T, fact. Many facts, né? Know your facts, saber os fatos. Por falar em know, olha aí, uma junção de know, saber ou conhecer, com um sufixo na. A pronúncia fica um pouco estranha. Knowledge. Knowledge. Bem conhecido essa palavra, bem utilizado. Sabedoria, conhecimento. Do you have knowledge? Not to my knowledge, não é do meu conhecimento, tal. Então, knowledge. Gate. Gate, bem abrangente, a foto é um tipo de gate, mas tem muitos. No aeroporto tem gate, a internet tem gate, etc. Alright, gate. Seatbelt. Seatbelt. Okay? 2 palavras, embora separadas, mas criando uma coisa só. Seat, assento, belt, cinto, cinto de poltrona. Existe, claro, safety belt, mas isso não é tão comum, ok? Em qualquer lugar que você usa, safety belt as pessoas vão entender, mas em geral eles vão usar com você seat belt, ok? Fasten your seat belt, alright?
Song. Não esquece do nariz. Um som nasal com um Gzinho no final. Song. É uma canção. Eu vejo um erro que muitas pessoas fazem. Mais uma vez de traduzir direto. Em português, falamos sobre uma música. Você gostou dessa música do Djavan? Eu gosto daquela música chamada, né? A gente refere a uma canção ou uma música. Em português também referimos a música em geral. Eu sou um estudante da música. Em inglês, a palavra music é música em geral e só. Não serve para, esta música do Djavan, né? Estou fazendo comercial do Djavan. É muito bom. Okay? Song é o que você quer. Esta canção, esta música é cantada, ok? Continuando, e aberto de E, tip, tip. Vários usos para tip, bem comum no dia a dia norte-americano, gorjetas, para tudo tem gorjeta, né? Receber uma gorjeta. Uma dica também, vou te dar um tip. Não sai na chuva sem guarda-chuva, ok? E também outro uso muito comum como objeto, a ponta. No nosso dia a dia falamos muito sobre pontas, a ponta da faca, ponta do nariz, ponta do dedo, ponta do iceberg, pontas, né, lá no finalzinho. É bem utilizado. E essa também é interessante, dá uma olhada no seu dicionário para ver os outros usos. Tem o verbo to tip, que não tem nada a ver com este. To tip é inclinar, é tipo empurrar uma coisa para ela cair. Tip, cair. Então, dá uma pesquisada, aprendem a usar, porque aqui eu dou só como uma criança aprende, né? Aqueles primeiros usos das palavras. Mas muitas vezes, e você descobre isso no seu dicionário, uau, eu como adulto e em total domínio do idioma, tem muitos outros usos e gírias que a gente usa para essas palavras. Então, dá uma olhada no seu dicionário. Continuando, gentleman. Tivemos lady e ladies, né, senhoras. Então, agora, gentleman. Pronúncia rápida geralmente vai tirar esse T. Gentleman. Gentleman, né, cavalheiro, o plural, gentleman. Gentlemen. Aí por isso que tem então a expressão ladies and gentlemen. Aí o T sumiu. Gentlemen. Ladies and gentlemen. Ok. Muito bom. Continuando. Oh, meu Deus. Eu tenho que puxar esse... Já estamos indo. Vocês estão gostando do curso? Espero. Já estamos chegando no final. Mas até agora, não esquece, gente. Tem que ouvir muito. O segredo é escutar, escutar, escutar. Vamos lá. Mais objetos. Suit. Lembra daquele UI, som de U, fruit, juice, ok? Então, mais uma vez, só o som de U, suit. Suit. No dia a dia, geralmente a gente refere a um suit, já sabemos que estamos falando sobre um terno, né? Pode ser mulher que usa, muito comum o business suit, né? Um terno de uma pessoa que trabalha em negócios, né? Um suit. Esse é o comum, mas existem outros usos. Suit, antes que eles inventaram ternos, tinha o seu uso básico, que é qualquer traje, ok? Então, por isso que tem aí do lado o exemplo bathing suit. É um traje de banho, né? Então, seu suit, é isso aí. Bom, faz parte de um suit o seu tie. Tie, lembra do verbo to tie, amarrar? Então, um tie é um amarrado, um tie. Tie a tie, isso mesmo. Outras coisas que a pessoa pode usar junto com o suit, um W saindo dos lábios, wallet. 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 Forte no R, ride. 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 Objeto carona. Nessa lição nós vamos ver o verbo to ride, que é pegar carona, ir de carona, um monte de coisa. Mas um ride é simplesmente uma carona. Se alguém pedir, can I give you, né, lhe dar uma carona, can I give you a ride? I need a ride, eu preciso de uma carona. Carona é uma palavra importante, a gente usa no português, por isso que eu coloquei aqui. E também porque nós vamos ver o verbo. E por falar em verbos, então, vamos ver nossos verbos desta lição. Bastante, você pode ver, nós estamos chegando no final e eu estou recheando, estou enchendo de palavras de ação, ok? Verbos, tem bastante. Vamos lá então. To pay, esse é um verbo importante para quem tem um emprego e quer receber o seu dinheiro, ou que alguém deve alguma coisa para você também. To pay. Pay, o passado irregular, paid. Só colocar um D no final, engole o D, paid.
Alright, e é basicamente isso, é pagar de pagamento, você tem dia de pagamento que vai ser payday, né? My pay, o meu salário, refere-se ao objeto também, pay. Mas não precisa ser só salário, né? Você estava devendo aquele cara, você pay ele, você pagou ele, né? Ok, vamos lá ver as frases. Did you pay the maid? He didn't pay us. Ok, lembra, o som vai ser igual. Lembra do nosso qualificador de onde as coisas estão? Pensa na sua cor verde, where, mesma pronúncia, só que outro significado. O verbo agora, to wear. To wear. Passado irregular, wore. Ok, e é comum, por isso que eu estou dando esse ênfase. Né? Where? Where? Qual dos dois? É wear de vestir, que é comum, ou é wear de onde? Então vai ter que perceber pelo seu contexto. Nesse caso, wear de usar roupa. Ok? Não é usar qualquer coisa, é usar vestir. Wear, você está pensando em roupa. Ok? Alright, vamos ver as frases. I wanna wear this dress. What should I wear? La 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 la, to sing. Passado irregular, sang. Oh, meu amor, estou sem dinheiro. Ok? Cuidado com a sua pronúncia. Sang. He sings in the bathroom. Lá dentro do banheiro. Né? In the bathroom. Não dá para traduzir diretamente, porque em português, no banheiro, no estacionamento, em inglês é específico. In é lá dentro do banheiro. Né? At seria lá no estacionamento. Alright, então, in the bathroom. I like to sing. Mais um verbo, esse verbo é estranho. Vamos ver, to put. E é muito usado. Quantas vezes no seu dia a dia você põe ou coloca alguma coisa em algum lugar? Muito. Então, é um verbo que você vai precisar. Interessante. E o passado desse verbo, bom, não é um passado irregular, não é um passado regular, não tem ED. Chamamos de um passado irregularíssimo, ok? Naquela guerra que tinha, né? Esses caras simplesmente decidiram, nós não vamos mudar nada. São raros, aparecem de vez em quando, mas são verbos que simplesmente não tem nenhuma diferença entre o presente e o passado. Aí você tem que perceber pelo contexto. E tudo bem, as pessoas se enrolam com isso, não tem problema. Mas é um verbo importante, nós usamos. Observações sobre este verbo. Você usa muito no seu dia a dia. E usa da seguinte forma. Lembra, sempre estamos querendo juntar palavras que trabalham em conjunto. Você geralmente põe tempo? Não. Né? Você geralmente põe coisas. Põe o carro, põe o livro, põe o meu dinheiro, põe alguma coisa. Então, treina põe, treina put, com os seus objetos. E também você geralmente põe alguma coisa em algum lugar. Então, é uma boa. Treina essas frases, treina os seus frames, mas treina o put colocando alguma coisa em algum lugar. Colocando alguma coisa em algum lugar. Colocando alguma coisa em algum lugar. Né? Put book here. Put car there. Put house on. Put, e é uma boa forma, e muito comum no dia a dia, e é uma boa forma de você treinar. Eu preciso treinar os meus objetos, eu preciso treinar os meus qualificadores de posição. In, at, on. Nós vamos ver alguns hoje, tema inside, under, over. Então, treina, é comum. E isso que e está nos frames, nós temos esses exemplos nos frames, por isso que eu falo, treina os seus frames, mas por isso que a pessoa que treina isso, chega na hora e já, put book under. Eita! Eu falei tudo de uma vez, porque eu treinei tudo de uma vez, né? Eu não falo, põe, o que põe? Põe o livro, põe o livro embaixo. Não, eu estou acostumado porque é uma coisa que sempre vai pôr alguma coisa em algum lugar. Então treina, put, né, em algum lugar. Vamos ver então os exemplos. Só para vocês entenderem justamente as frases que nós vamos ver. Where, olha, parece verde em todo lugar quando você usa put. Lugares, aonde? Where did you put? Objeto, the box. Where did you put the box? Where did you put my car? Where did you put the dishes? Where did you put the baby? Where did you put... Onde colocou. Agora, outro que é super comum é você pôr ele ou pôr ela.
pô-la, né? Algum objeto. Onde é que você colocou a minha escova? Eu a pus, eu a coloquei, mas put it com it. Vocês vão usar muito. Eu estou dando ênfase nisso, gente, porque é importante. Né? Põe ela, o que? Esse objeto, né? E esse chapéu, põe ele em cima da mesa. E esse livro, põe ele em tal lugar, né? E essa xícara, põe ela, né? Put it. Lembra do it? É o ator neutro. Estamos falando sobre o objeto. Então, put vai ser muitíssimo usado com it. Tanto que nós criamos até uma pronúncia meio rápido, né? Put it. E aí, mais uma vez, treinando por algum objeto it em algum lugar. Put it on, put it in, put it under, put it over, put it through, put it behind, put it beside. Treina put it, porque você vai usar muito no seu dia. Põe ele atrás. Põe ele em cima, põe ele embaixo, põe ela do lado, põe ela dentro, põe ela fora. Okay? Então, dica boa. Se você dominar isso, a pessoa vai... essas são aquelas coisinhas que faz com que você domine o idioma. Vamos ver então. I put it in the car. Where did you put it? I put it in the car. Put it in the... Tá vendo aquela ideia de consoante, vogal, consoante, vogal? Pessoas que não sabem disso, não são ensinados isso, ficam, o que é que ele falou? Pudim, eu acho que ele falou de um pudim. Put it in the... Não, e é tão simples, é só treinar. Você vai ficar dominando isso e tem a lógica. Por ele ou ela, algum objeto, em algum lugar. Treinando meus qualificadores de posição. Put it in, put it on, put it under, put it over, put it beside. Ok, vocês entendem. Vamos lá. Mais verbos. To stand. Passado som de soco na barriga. Stood. Não confunde com understand. Às vezes a pessoa understand é o nosso verbo na cabeça, entender. To stand é um verbo físico na maioria das vezes, ok? Mas pensa em termos, porque o português tem muitos verbozinhos e até expressões para dizer isto. E no inglês é só o verbo to stand. Stand, pensa em coisas eretas, né? Em pé. Então, em português é pôr de pé, colocar de pé, estar em pé, tudo que em pé. Ok? Vamos ver os exemplos. Estar de pé, erguer-se, stand, né? Ficar de pé, levantar-se, estar em posição vertical, pôr de pé. Agora, tem esses que é o grande uso, grande maioria dos usos. Mas existem alguns outros usos que são comuns também no dia a dia. Vamos ver um aí. Suportar ou aguentar. I can't stand this. Eu não aguento, não suporto isso. Ok? Então, pense quantas vezes no seu dia a dia você quer dizer, não dá para aguentar, não aguento, eu acho que isso aí ele não vai aguentar, a gente usa muito, stand. Então também é comum, mas também é ficar em pé. Então, esse é um verbo poderoso, tem que dominar esse verbo. We can stand, com nossas pernas, we can stand aonde? Next to the wall. He will stand soon. Falamos sobre o objeto ride, uma carona. Vamos ver então o verbo to ride. Passado irregular, rode. Ride é qualquer pegar carona, andar, se movimentar de algum outro jeito que não seja as pernas. Okay? Ride uma bicycle, ride car, ride motorcycle, ride bus, ride a plane, ride boat. Okay? Pegar carona, ser levado, ok? Andar ou andar em alguma coisa. Can I ride your horse? We wanna ride your bike. Alright, esse último grupo de verbos, eu fiz um grupo de verbos porque, na verdade, são 3 verbos que significam basicamente a mesma coisa, ok? Obviamente, existem, e com muito tempo de utilizar e estudar o inglês, isso é até difícil para quem realmente domina o inglês, vocês vão começar a perceber as diferenças e as nuances. Por enquanto, não se preocupem, mas todos os 3 são usados. Então, só quero que vocês ouçam esses 3 verbos e começam é um daqueles. Tá bom. Né? É tipo 3 verbos com o mesmo significado e com o tempo vocês vão dominar aonde que eu deveria usar um ou onde deveria usar o outro. Okay? Vamos ver então. To allow. Passado regular, adiciona ed, som de D, allowed. Verbo irregular, um daqueles irregularíssimos, não muda nada no passado. Vamos ver o presente. To let.
passado let. E por final, vê se veio do latim, to permit, passado regular, permitted, ok? Aquele garganta, permitted. Alright, e todos os três, então, é deixar no sentido de permitir, não é aquele deixar, deixei minha bolsa, não, ele não vai deixar, né? Não vai permitir. Então, vários verbos, 3 verbos aí. Vamos ver os exemplos. Is that permitted? Esta coisa é permitida. Is that permitted? I can't let you do this. Why did you allow this? Muito bom, vamos chegar nos nossos qualifiers então, qualificadores de posição. Tivemos uma opção de usar o put e treinar o put com algum objeto e colocando esse objeto em algum lugar. Olha só, mais qualificadores de lugar. TH de sapo, aquele R forte, through. Falamos sobre across sendo através, mas lembra, across era para mim pensar no cruzar, cross era através, atravessando. Esse through é através pelo meio, né? O túnel passa through the mountain, o submarino passou through the sea or the ocean, passar pelo meio, né? Através da fumaça. Ok? Through, esse tipo de through. Até através por meio de, né? Eu fiquei sabendo dessa fofoca through your brother, através do seu irmão. A gente usa assim também, through. Ok, mais um qualificador de posição, under, ok? Put it under. Beside. Mais um para o grupo que tem aquele bizinho em termos de pronúncia, só em pronúncia, mas né, beside, between, beyond, because, before, behind, então aquele bizinho, beside. On. Mas professor, on não era um qualificador de posição, não deveria servir de sim? Era. E é ainda. Mas nesse caso eu estou querendo só demonstrar para vocês um outro uso para on. Talvez alguns de vocês, quando nós vimos pela primeira vez on como um qualificador de posição, vocês olharam no seu dicionário e descobriram isso. Essa é aquela turminha que são mais adiantados, que prestem atenção. Vocês que não, tudo bem, a gente recupera agora. On tem outro significado, muito comum e importante para o nosso dia a dia. Não é uma posição necessariamente, mas também, on, lembra, é em cima de alguma coisa, mas também seguindo em frente. Você vai escutar muitas expressões e frases usando, por exemplo, go on, go on, go on. Go, ir em cima? Não tem nada para eu ir em cima. Ir em frente, on, é para lá, indo em frente. Pass on, passa em frente, passa para lá, on, pass on. Né? Roll on, rolar em frente, seguindo em frente. Outros para from now on, de agora e diante. Expressão bem comum no seu dia a dia. Então é importante, eu só queria passar isso para vocês. Cuidado, existe o on, posição. Qualificador de posição seria verde, mas esse aqui eu queria mostrar para vocês um outro uso para on, que é seguindo em frente, né? Muito usado em expressões, go on, né? Stay on, ficar, né? Ele não queria ir embora, ele queria ficar em seguida, né? Ficar seguindo em frente. Alright, vamos lá, vamos ver expressions, bastante expressões hoje. Everybody. Okay. Nós já vimos, inclusive, everybody era every, cada body, corpo, cada corpo, ou todos os corpos. Vamos ver uma outra variação que também é bem comum, every com one. Isso não está referindo ao número 1, e nós vamos ter, acho que a próxima lição que nós vamos falar sobre isso, mas cada um, se quiser imaginar, né? Cada um deles. Everyone, someone, anyone, no one. Ok, agora lembrem, nós já mencionamos sobre some e any. Some é algum, quando eu estou fazendo frases afirmativas, então someone. Sim, I know someone there, eu conheço alguém lá. Agora, se lembra, o any é para pergunta ou para negativo. Você conhece alguém lá? Do you know anyone there? Okay? Obviamente eu já falei, as pessoas até que falam bem o inglês trocam esses dois e confundem, então não tem problema se você ainda não definiu. Agora acrescentamos o no one aqui, eu só queria expandir um pouco, temos o some que é algum, any que também é algum, mas quando você faz pergunta, e o no que é realmente o negativo, é nenhum. Né? Eu conheço nenhuma pessoa, I know no one. Okay? Então esse no aparece também.
Alright, mais uma expressão aqui usando o verbo de hoje, pay to pay, pagar, juntando dois morfemas aqui, payback, payback, ok? Payback, você vai ter payback, ok? Broke, broke, no money, I'm broke. É esse tipo de liso, não é liso no toque, broke. Outra posição, expressão para isso, mas super comum. Toda hora nós falamos, está em frente de tal lugar, em frente de tal lugar. In front of. In front of, lento, rápido, já que é muito comum, a gente usa muito na frente de, frente, né? In front, tira o T, in front of. E o V de of. In front of. In front of the bank, in front of my house, in front of the school, in front of me, in front of you, in front of, in front of, in front of. Okay? É mais uma daquelas, né? Gorda, tal, que vocês vão usar muito, então treina. In front of my house. Você não deveria ficar... O que esse cara... Frona, ele quer um frona. O que esse cara quer um frona? Não, ele está usando uma frase básica do dia a dia, só que ela fica distorcida. E você tem que sacar essa distorção. Não é dizer que essa distorção ocorre em todas as palavras do inglês. Não, ocorrem naquelas palavrinhas, naquelas frases comuns do dia a dia. Essas que eu preciso, porque eu quero falar o inglês do dia a dia. Okay? E não são muitos, mas esse é comum. Pensa no português. Quantas vezes eu falo em frente de algum lugar? É muito, então é bom eu dominar isso, in front of. Alright, outra expressão, usando ride. Lembra dar uma carona, então, to give a ride. To turn off, to turn on. Próximo grupo aqui, juntei essas palavras. Vamos só cortar em pedaços e é fácil de entender. O último morfema no final, nós temos ever, né? Tem however, wherever, whatever, whoever, whichever, whenever. E se tirar isso, dá para você perceber o primeiro morfema, a primeira palavra, né? How, where, what, who, which, when. Essas palavras eu conheço, né? How, como, where, verde, não precisa nem traduzir, né? What, objeto. Who, que pessoa. Which, escolhendo. E when, né? Então, são expressões para, no português, por exemplo, dizer a qualquer hora. Hora seria horário. Whenever. Esse vai ser o segredo, e são comuns, vai ser o segredo de você dominar essas expressões. É você ter treinado e memorizado how, where, what, who, which, when. Lembra? São as palavras que direcionam nossas perguntas. Okay? Aonde, quando, quem, por quê. Okay? Então, treinam esses são comuns do dia a dia. Next door, juntamos next do lado, próximo, door, porta, é porta do lado, então são os seus next door neighbors, aqueles vizinhos do lado. É comum no dia a dia, eu quero falar, my next door neighbors. Essa é boa expressão. Nossa, se fosse, eu poderia fazer quase um curso só de expressões, páginas e páginas e páginas de expressões. Nós usamos muitas expressões no dia a dia, então eu tentei escolher alguns que são mais comuns. Vamos lá. Have a nice day. Have a nice day. Um dia ótimo para você. Every other day. Mais uma vez, diferença entre o português e o inglês. Português a gente fala dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E nós entendemos isso. Acho que até no inglês, se você traduzisse day yes, day no. Day yes, day no, eles iam entender. Mas é esquisito. Em inglês, nós falamos... Não tinha cada dia, every day. Então, nós falamos cada outro dia. Cada outro dia. Okay? É mais uma daquelas expressões que dá para entender, mas se você tentar traduzir literalmente, cada outro dia? O que é isso, cada outro dia? Tá. Lembra dos russos? Se mostrar para a câmera. Okay? Então, é uma expressão comum, mas é desta forma que nós falamos. Né? Cada outro dia, every other day. Muito importante também, muito usado, expressões para você perguntar a idade de alguém e responder a sua idade. É a mais um, igual pedir as horas, e os outros que nós vimos que são comuns do dia a dia, mas não dá para traduzir diretamente do português para o inglês. E essa aqui é mais uma delas, ok? Perguntar a idade de alguém. Em português, quantos anos? Não vem com how many years do you have? Nós não perguntamos quantos anos alguém tem no inglês. Perguntamos como você é velho. De que forma? Eu sou 30 anos velho. Ok? É mais uma vez, expressões
que são estranhos. A gente não pergunta no português como velho é alguém, mas no inglês sim. Então por isso que não dá para você aprender o inglês através do seu português e ser literal entre os dois idiomas. Não vai funcionar. Eu aceito que no inglês eles falam como velho é você. Eu nem preciso preocupar com a tradução. Eu só sei que, é essa expressão quando eu quero perguntar a idade de alguém. E pronto. Né? E essa expressão que eu uso quando eu quero responder. Vamos ver então. How old are you? Como velho é você? Okay? How old are you? How old is she? Respostas. She's 15. Eu posso dizer só ela é 15. Aí já vai entender que ela é 15 anos velho. Ou a resposta completa, vamos ver o último. I'm 25 years old. 25 anos velho, ok? Então, pode parecer estranho para vocês, gente, mas não é para um gringo. Então, você não quer chegar para um gringo e dizer, I have 25 years of age. Ele vai dizer, você é um estrangeiro, você fala o inglês esquisito. Não façam isso. Seria a mesma coisa eu chegar para você em português e dizer, eu sou 25 anos velho. É estranho. Então, domina suas expressões da forma correta para você passar despercebido. E lembra, é assim que a pessoa vai achar que você fala muito bem o idioma, que você domina direito as expressões idiomáticas. Vamos terminar com o nosso grammar. Tem umas coisas boas para a gente ver no grammar. Primeiramente, é uma expressão, acho que bom, é por isso que ele ficou aqui, meio entre os expressions e o grammar. Agora estou lembrando. Vamos ver a expressão aí, eu explico. Had better. Had better. Ok, lembra que nós falamos sobre o verbo auxiliar should, ok? Que era dever. Esse que era eu estou tentando, porque tinha outro dever de dever dinheiro para alguém, mas não é esse. Dever de uma coisa que você deve fazer, ok? Acho que melhor eu vou para o quadro nesse para eu explicar esses dois, porque nós vamos ver uma coisa interessante agora, uma coisa que eu inventei, mas eu acho que pelo caminho que eu já levei vocês agora, para facilitar o seu entendimento, lembra que nós falamos sobre a importância de verbos auxiliares no inglês, ok? Você tem o seu verbo auxiliar que entra e o seu posicionamento aqui no afirmativo é sempre antes do verbo, ok? Porque é um verbo auxiliar. Lembra que nós mencionamos que, se você quiser imaginar, seria a mesma coisa que acontece em português com o verbo, a conjugação do verbo. Em português você pega o seu verbo e você faz a conjugação aqui no final do verbo. Então no inglês você pega o seu verbo, study, por exemplo, e você faz o efeito que você quer aqui na frente. Se você quer jogar esse verbo no futuro, se quer jogar o verbo no passado, né? Então, a gente vem aqui na frente com, por exemplo, will, ok? Vê se quebrando aí. Will, não ajudou, mas, ok, vocês entendem. Verbo auxiliar fazendo o efeito, ok? E nós até vimos como às vezes, como foi o caso do will, a gente até cria só um som, né? Um som de um all study. Então, realmente, acaba virando uma coisa quase parecida com o português, que tem no final estudará, né? Então, no inglês você tem um all study, aquele L. Tá bom, até aí nós fomos e nós entendemos. Agora, vamos ver essa próxima coisa. Eu vou chamar esse próximo grupo de, como vocês estão vendo aí, semi-verbos auxiliares. Agora, isso não existe, ninguém ensina isso, eu acho que eu sou o único, mas é para vocês entenderem, ok? As pessoas super gramaticais e tal analisam esse curso e falam, e vejo muitas coisas que, não é assim, mas eu coloco assim porque é mais fácil para vocês entenderem. Então vamos chamar isso que nós estamos vendo agora de um semi-verbo auxiliar. Não é um verbo auxiliar, mas entra aqui no mesmo lugar e é quase um verbo auxiliar. Por quê? Porque embora começa grande, ela fica distorcida e fica parecendo só uma palavrinha. Vamos ver então. Acabamos de falar sobre então had better. Ok? Bem grande.
Had, teve, melhor, esquecem. Nós queremos saber da utilização, como ela é usada. O significado desse had better, vindo aqui na frente do meu verbo, é o seguinte. Okay? Antes nós colocávamos should, e aí você ainda usa should. Should era deve estudar. Had better é deve estudar, mas se você não estudar, vai ter consequências sérias. Okay? Em português, a gente também tem essa forma, só que nós poderíamos dizer, você deve estudar. Ou eu posso dizer o had better, que seria, é melhor você estudar, porque senão vai ter consequências. Então, em português, esse had better seria, é melhor estudar, é melhor comer, é melhor fazer, é melhor dizer, é melhor, had better. Okay? É diferente de deve estudar, deve dizer. Se diz ou não é problema dele, mas ele deve. Had better, não. Had better é melhor fazer isso, ok? Agora, eu quero voltar à ideia do semiverbo auxiliar, porque na conversa, o que vai acontecer com esse had better? Raramente as pessoas vão dizer, you had better study, he had better go, we had better need, you had better do, you had better. Isso cansa. O que vai acontecer? Aquela distorção. E acontece essa distorção aqui. Só um D. Esse giz hoje não está me ajudando. Ok, mas eu falo o que é e vocês percebem, ok? D com o seu better. Só o D. Better. Vocês podem ver na apostila, tem aí escrito bem nítido. Better. Então, cria como se fosse uma palavrinha. Better study, better go. E treina isso com verbos. Better have, melhor você ter. Né? Better stop. Isso é muito cedo na vida. Melhor você parar com isso. You'd better stop. Better. Ok? Acostuma seu ouvido com essa pronúncia e o que eu estou chamando de um semiverbo auxiliar. Okay? Só para ajudar vocês a memorizá-lo, é muito usado, acontece muito. Agora, vamos ver os exemplos então. She had better go. É bom para treinar isso com seus verbos, né? É o efeito que está sendo feito, ocorrendo com o verbo. She had better go. Não pode mais ficar aqui. You had better, aí em parênteses, you'd better stop. Okay? E isso é tão importante, gente, porque stop. Eu escutei stop. Sim, mas que tipo de stop? Eu escutei o verbo, mas qual é o efeito do verbo? Né? Então, esse efeito está vindo aqui, antes do verbo. Better stop. Aquele better que é melhor. Ok, tá bom, eu vou parar. Né? As mudanças, nós já vimos isso desde cedo, ocorrem no inglês aqui, nesse espaço que é para verbos auxiliares, e agora estamos inventando e colocando um semiverbo auxiliar também, mas é porque ele entra no mesmo lugar e tem um efeito em cima do verbo, ok? The students had better go early. The students had better. E você só vai ouvir alguém falando inglês, só vai ouvir isso. Eles não vão dizer, the students had better go early. The students had better go early. The students had better. Ok? Então treina, é bem comum, vale a pena você dominar este. Ok, vamos ver outro semiverbo auxiliar, muito importante para sua conversa do dia a dia. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra que nós falamos sobre, quando eu quero explicar que essa ação ocorre, eu quero dizer que essa ação ocorreu no passado, ocorre no presente, ocorre no futuro. Sim, e o futuro usava o quê? O verbo auxiliar will. Ok? Aqui dá para escrever. Will, lembra? Will stop, vai parar. Will have, terá. Will study, estudará. Tá bom. E esse é um futuro interessante você dominar esse verbo auxiliar, porque é usado. Lembre o negativo won't, né? E etc. Tudo bem. Mas igual em português, nós temos em português o futuro. Esse futuro também, né? Eu estudarei, ele andará, né? Pagará a conta, mas isso é o futuro.
como bons seres humanos, nós não gostamos que as coisas demorem muito. Nós queremos um futuro um pouquinho mais imediato. Esse vai ser o mais usado. Não queremos esquecer o will, não é essa a ideia. Você vai usar o will, mas vamos agora, porque nós estamos falando sobre esses semiverbos auxiliares, vamos ver agora como é que a gente pode no inglês falar sobre o futuro que vem daqui a pouco, o futuro imediato, ok? Muito usado no português também, né? Não é eu estudarei, é o quê? Eu vou estudar. Eu andarei, eu vou andar. Eu vou andar é daqui a pouco, eu vou estudar é daqui a pouco, ok? E é isso que a gente mais usa. No inglês vai ser o quê? Um semiverbo auxiliar. Vamos ver como é que a gente cria esse semiverbo auxiliar para dizer o futuro imediato. O outro semiverbo auxiliar, deixa eu escrever ele aqui embaixo, porque era um D com, bom, que nem aqui deu, D com better. Okay? Esse é um dos seus semiverbos auxiliar. The better stop. Melhor parar. The better have. The better study. Ok? Agora, vamos ver este aqui. É going to. Ok? Não tentam analisar, mas sim, como é que ele pensa que isso é um verbo auxiliar, que não sei. Não. Isso não existe, mas facilita para você se começar a chamar isso e colocar esse som better junto com o som will, junto com o som can, junto com o som should. Porque eles todos ocorrem no mesmo lugar e criam efeitos em cima de verbos. Então, não é um verbo auxiliar, é um semiverbo auxiliar, mas... Agora, olha só o que ocorre aqui com going to, se transforma em gonna. Né? Não existe essa escrita tecnicamente. Algumas vezes na literatura você até vê eles colocarem assim, querendo dizer essa junção going to e fica gonna, igual d com better ficando, né, would, ou had com better ficando d better, gonna, d better e gonna, seus dois novos semiverbos auxiliares. Então, gonna stop. Vai parar daqui a pouco. Gonna have. Vai ter daqui a pouco. Gonna study. Vai estudar daqui a pouco. Gonna faz esse verbo ficar daqui a pouco. Will é um verbo auxiliar de verdade, faz o verbo ficar futuro. The better faz o verbo ficar ou é melhor fazer esse verbo, senão vai ter consequências. Está vendo, gente? Esses verbos auxiliares ou semiverbos auxiliares criam os efeitos em cima do seu verbo. E o seu verbo é o que está acontecendo na cena. Ok? Então é muito importante perceber isso. Vamos ver os exemplos. I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study. What are you going to do? I'm going to study. Okay? She's not gonna go. She's not gonna go. Não irá, não vai. She's not gonna go. What are you gonna wear? What are we gonna do? What are we gonna do? Gonna do, gonna. Aquele verbo, semiverbo auxiliar, gonna do, daqui a pouco, gonna. Ok? Agora, mas só lembrando muito bem das vezes que eu levei umas escovadas na boca de sabão, porque falava o inglês errado, né? Minha mãe estrita, não fala gonna, não pode falar. Só que é outra geração hoje em dia, todo mundo fala gonna. Ok? E eu quero que vocês, é por isso que vocês que são, né, bem técnicos no inglês, não, isso está totalmente errado, porque não sei o que, não existe esse gonna, mas é assim que as pessoas falam. E este é o nosso curso, é para você entrar naquela conversa e entender aquele cara dizendo, gonna isso e gonna aquilo. O que é esse gonna? Ninguém me explicou gonna. Então, nós estamos explicando. Muito bom, é só isso por hoje.